Sejam bem-vindos a mais um tópico sobre bioclimatologia animal para a turma de graduação em zootecnia. Aqui é o professor Rony Antônio Ferreira, da Universidade Federal de Lavras, e hoje nós vamos conversar sobre mecanismos de transferência de calor nos animais. A transferência de calor, antes que a gente comece a falar sobre ela, é importante lembrar que há um gradiente térmico dentro do organismo, dentro do corpo do animal, e pode haver um gradiente térmico fora desse corpo também, entre a superfície do animal e a temperatura ambiente. Quando há um gradiente térmico, quando há diferenças de temperatura, essa troca acontece na forma sensível. Quando não há diferença de temperatura, a troca acontece na forma latente. É importante lembrar que o animal é um sistema termodinâmico aberto, então continuamente ele está trocando calor com o ambiente. Se há essa diferença de temperatura, se há gradiente térmico, as trocas sensíveis são mais evidentes, como eu disse. Por exemplo, se a temperatura superficial do animal está a 32 graus Celsius e a temperatura do ambiente também está a 32 graus Celsius, então as trocas por radiação, condução e convecção, elas são mínimas. O que vai manter o animal dissipando o calor para o ambiente vai ser a troca evaporativa. E nós colocamos aí dentro das trocas latentes, evaporação e condensação, mas evaporação e condensação, isso nós vamos tratar mais da evaporação, porque a condensação é uma troca física que vai acontecer nos materiais da construção, tá certo? Então vamos começar com radiação. A radiação é a conversão do calor em ondas eletromagnéticas, a transferência dessas ondas através do espaço e depois a reconversão dessas ondas em energia térmica. Então veja, é necessário que existam dois corpos. Quando a temperatura deles é diferente, a transferência de calor vai acontecer daquele mais quente para o mais frio, claro. Então não é só a radiação solar que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar também a radiação entre indivíduos e instalação também. Então veja, em uma baia, se eu tenho mais animais na baia, mais trocas por radiação vai acontecer naquele interior. Por isso que em situação de calor, eu coloco menos animais na baia, para ter menos troca por radiação, menos ganho de calor por radiação. Numa situação de frio, eu posso colocar mais animais por metro quadrado, aumentar a densidade. Tá certo? Porque a troca por radiação ela acontece entre indivíduos sem necessidade de contato. Então são ondas eletromagnéticas que vão caminhar através do espaço. Outro meio de troca é a condução. Neste caso, a molécula vizinha ela se choca com aquela que está mais quente. Então aquela molécula aquecida, ela aumenta a sua energia cinética, ela fica mais agitada e transfere calor para a molécula vizinha. Fica fácil da gente perceber que moléculas mais próximas umas das outras, como é o caso do metal, na construção do metal a molécula está muito mais próxima uma da outra, então a transferência de calor por condução é muito mais rápida. Por isso que se a gente toca no metal agora, a gente tem a sensação de que o metal está mais frio. Na verdade, não. A transferência de calor é mais rápida no metal. Se a gente toca na madeira, eu tenho a transferência de calor menor, mais lenta. É por isso que os gases eles são mais isolantes do que os metais, em função da distância dessas moléculas, do distanciamento entre moléculas. E lembrando de novo vocês, quando nós falamos de modificações ambientais, aquele galpão que tem um oitão maior, ele tem um volume de gás maior naquela parte acima dos animais. Por isso que um oitão maior se torna um isolante térmico mais eficiente, porque a transferência de calor é mais lenta. E nessas duas figuras que nós colocamos aí embaixo, vejam que tanto o suíno na lama ou essa vaca deitada no pasto, a transferência de calor do corpo para o piso está acontecendo de forma de condução, porque há um contato dos indivíduos. Então é bom vocês se lembrarem que a condução exige um contato entre os corpos para acontecer. Outro meio de troca é a convecção, que é a substituição de moléculas aquecidas por outras mais frias. E para que isso ocorra, então, pessoal, é necessário que o calor
ele flua através de um fluido, que pode ser a água ou o gás, ou um vento. Assim, a velocidade do ar e a superfície corporal do animal, eles são os determinantes, são os fatores importantes para se ter maior ou menor troca de calor por convecção. Nessa figura que a gente está vendo aí do lado, a vaca na água, ela pode estar realizando troca por convecção e troca de calor por condução. Se a água estiver parada, se ela estiver numa lagoa, se ela estiver numa piscina, a troca de calor está acontecendo via contato do indivíduo. Não há substituição de moléculas aquecidas por outras mais frias. Agora, se a vaca estiver no rio, a água estiver em movimento, então o fluido está em movimento, aí há substituição das moléculas mais quentes por outras mais frias. Aí o processo já é convectivo, tá certo? Outro meio importante aí, nós falamos agora da radiação, condução e convecção. Agora vamos tratar da evaporação, que é a troca latente. A troca latente, então, ela não exige a diferença de temperatura, não exige gradiente térmico. O calor corporal do indivíduo ele é utilizado para evaporar a água. Em média, para que 1 grama de água seja evaporado, são necessários em torno de 580 calorias. Isso vai depender da altitude do local, isso vai depender da temperatura ambiente. Mas em média é isso aí, para vocês terem uma ideia, a quantidade de calor que é necessário para evaporar 1 grama de água. Então a troca evaporativa ela não depende do gradiente térmico. Quando a temperatura ambiente está aumentando, as trocas por radiação, condução e convecção vão acontecendo em menor intensidade, e a troca evaporativa é o principal meio de dissipação de calor, porque há a mudança de fase da água. E a troca evaporativa nos animais pode acontecer pelo trato respiratório, via aumento da frequência respiratória, ou pela evaporação da água que vai até a superfície do indivíduo. Então, essas trocas evaporativas, nós vamos tratar mais à frente, em outro vídeo, sobre glândulas sudoríparas, nós vamos conversar sobre elas. É um meio muito eficiente de troca de calor. A transpiração térmica via sudorese, ela representa no indivíduo a campo, ou no indivíduo no ambiente mais quente, como é o caso das regiões tropicais, o principal meio de troca, o principal meio de dissipação de calor do animal, que o mantém vivo, que o mantém controlando a sua temperatura corporal interna. Agora, tem indivíduos que não possuem glândula sudorípara, como é o caso das aves. Esses animais conseguem mesmo assim realizar a evaporação, além da frequência respiratória, que é muito intensa, também pela chamada perspiração insensível. Na verdade, a água vai percolando do interior do corpo até a superfície do corporal, onde ela é evaporada utilizando o calor corporal. É outro meio de dissipação. Por esse gráfico, então, a gente resume as principais trocas e a participação dos processos de termólise em função da temperatura ambiente. Veja que quanto menor a temperatura ambiente, mais frio está, maior é o gradiente térmico entre a superfície do animal homeotérmico e o ambiente. Então, as trocas de calor por radiação, condução e convecção, elas acontecem com maior intensidade. À medida que a temperatura ambiente ela vai aumentando, vai ficando mais calor, as trocas sensíveis vão reduzindo, porque o gradiente térmico é menor, e a troca evaporativa passa a dominar. Então, no ambiente tropical, a maior parte de dissipação de calor ele acontece ou pode acontecer via evaporativa. Isso vai depender muito da umidade do ambiente. Ela é mais intensa, a troca evaporativa é mais intensa em ambientes com menor umidade, que favorece a evaporação da água e, consequentemente, o uso do calor corporal para esse processo evaporativo. E nós precisamos conversar sobre a produção de calor. Esse calor, então, que o animal produz, ele vem de várias formas. O animal consegue esse calor de várias formas. Primeiro, via ambiente. No ambiente quente, o animal consegue ganhar calor, mesmo que ele não queira. Ele recebe calor por radiação, como a gente já viu.
Esse animal estando com seus órgãos e sistemas fisiológicos funcionando, isso gera calor, independente da vontade dele, se for um homeotérmico, isso vai gerar calor. E o comportamento também influencia. Animais mais agitados produzem mais calor do que animais mais tranquilos. E fundamental para nós da produção animal, que trabalhamos com produção animal, é o rendimento. Quanto maior o rendimento, quanto maior a produtividade do indivíduo, mais calor ele vai gerar. Nesse ponto, pessoal, é importante lembrar que, dependendo da condição da instalação, eu tenho que substituir animais, porque os animais de maior rendimento são mais exigentes. São mais exigentes porque eles produzem mais calor e, assim sendo, eles vão ter mais calor para ser dissipado para o ambiente. Dependendo da instalação que eu alojo esses animais, a instalação não permite que esses animais façam termólise eficientemente. Então eu tenho que trocar o tipo de indivíduo, porque a troca da instalação pode ficar muito onerosa, uma vez que o galpão já foi construído. E eu penso então em animais de menor rendimento, e normalmente animais de menor rendimento são mais resistentes em função desse ponto que nós estamos abordando agora, em função da produção de calor. E nós podemos mudar, alterar a produção de calor trabalhando o manejo. Um animal que tem que se movimentar muito para ter acesso a alimento, para ter acesso à água, ele normalmente produz mais calor. Outra fonte interessante aí de produção de calor também para os animais é o tecido adiposo marrom. Então, o tecido adiposo marrom, ele tem uma característica fisiológica bem diferente do tecido adiposo branco. Suas mitocôndrias não possuem o complexo enzimático necessário à síntese de ATP. Não há acoplamento. Então, no tecido adiposo marrom, há produção de calor através da proteína desacopladora 1, a chamada UCP1, também conhecida como termogenina, localizada na membrana mitocondrial interna desse tecido. O que isso faz? Ele faz com que, logo depois na cadeia de transporte de elétrons, ao invés de acontecer a produção de ATP, de complexo de armazenamento de energia, do adenosino trifosfato, vai acontecer a produção de calor. Então, o indivíduo é aquecido com esse calor gerado no tecido adiposo marrom. O interessante é que o tecido adiposo marrom ele está presente em animais jovens, principalmente na cintura escapular, como a gente está vendo nessa figura aí da criança. O bezerro tem esse tecido adiposo marrom, a cabra, a ovelha. Quando nascem jovens, eles têm maior quantidade de tecido adiposo marrom e eles vão utilizando esse tecido adiposo marrom com o tempo. É por isso que um bezerro recém-nascido, que um potro recém-nascido, consegue se movimentar, levantar rapidamente e ter uma latência menor na primeira mamada, porque ele consegue gerar calor via tecido adiposo marrom, tá certo? E com isso, então, a gente fecha essa parte de transferência de calor. Eu convido vocês para o próximo assunto, que será a fisiologia da termorregulação, complementando o assunto que a gente conversou até esse momento. Tá ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.